Paulo, o coração econômico e financeiro do Brasil, enfrenta desafios climáticos significativos. Com mais de 11,4 milhões de habitantes, a cidade lida com um crescimento urbano acelerado, poluição ambiental e mudanças climáticas. A intensa urbanização em São Paulo resulta em maiores emissões de poluentes atmosféricos, agravando o efeito estufa natural e levando ao aquecimento global. Fenômenos como as ilhas de calor urbanas tornam as temperaturas mais elevadas nas áreas densamente construídas. O aumento das temperaturas provoca eventos climáticos extremos, como ondas de calor, afetando a saúde pública e a biodiversidade urbana. A disponibilidade de recursos hídricos também é impactada, com alterações no regime de chuvas levando a secas ou enchentes. Este projeto foca na análise das tendências de aquecimento urbano em São Paulo, aplicando técnicas estatísticas de séries temporais para modelagem e previsão de temperaturas máximas médias mensais. A metodologia integra o Design Thinking, envolvendo as etapas de ouvir, criar e prototipar. E a metodologia de Box e Jenkins, através do modelo ARIMA, para garantir o desenvolvimento focado nas preocupações climáticas. Os dados são coletados a partir de estações meteorológicas automáticas do INMET, cobrindo o período de 1970 a 2024, e são tratados e modelados no ambiente RStudio. A análise de séries temporais permite identificar padrões, tendências e ciclos nos dados de temperatura. Para analisar a temperatura máxima média mensal de janeiro de 1970 até hoje, foi usada a regressão linear. Isso ajuda a identificar se as temperaturas estão subindo, se estabilizando ou caindo ao longo do tempo. Com o Climate Insight, será possível ter em mãos dados climáticos de maneira confiável e entender as previsões de mudanças climáticas futuras. Vamos conhecer um pouquinho mais do nosso projeto? A plataforma Climate Insight traz informações detalhadas sobre temperaturas coletadas pelo INMET na Estação Meteorológica do Mirante de Santana, em São Paulo, assim como as previsões meteorológicas que fizemos calculando esses dados coletados. No primeiro item da plataforma, nós conseguimos ver um gráfico de temperaturas máximas médias mensais. Esse gráfico exibe todas as temperaturas médias mais altas registradas ao longo de cada mês durante o período de anos de 1970 até 2024. Mas a informação só pode ser útil se ela for acessível. Com isso, nós implementamos uma função de acessibilidade para daltônicos que modifica as cores dos gráficos a fim de melhorar a visualização para as pessoas daltônicas. Ela pode ser vista como um botão abaixo do gráfico, e aqui vai uma breve demonstração. Também, pensando no melhor da experiência do usuário, o gráfico é totalmente interativo e consta com um quadro de instruções para auxiliar o usuário a compreender como interagir com o gráfico. Podemos ver aqui a primeira opção, que permite o download da imagem quando clicamos. O download está feito. Também temos a função de zoom, que permite que o usuário clique e segure e arraste em uma parte do gráfico para dar o zoom nessa área específica. A função de pan, que permite que nós movimentemos os itens dos gráficos. A função de zoom in, que dá um zoom na totalidade do gráfico. A função de zoom out,
que retira esse zoom em sua totalidade, a função de Auto-Scale, que faz um redimensionamento automático do gráfico, e a função de resetar os eixos, que vai reconfigurar o gráfico para as unidades padrões quando você carregou a tela. Para o item 2, nós temos um gráfico de previsão de temperaturas máximas médias. Esse gráfico faz uma comparação evolutiva dos dados coletados de 1970 até 2024 com os dados que nós calculamos com a previsão de 2024 até 2026. Assim como o outro gráfico, ele também é totalmente interativo e consta com o modo de acessibilidade para daltônicos. A diferença desse gráfico é que na parte esquerda, ao clicar 2 vezes sobre um item, você isola-o e consegue ver apenas ele. Ou, clicando uma vez, você pode retirar ou fazer com que o item apareça novamente. O terceiro item da plataforma é uma tabela de previsões. E a explicação dessa tabela está no final, que mostra o intervalo de confiança de 80% entre o limite inferior e superior, e o limite de 95% entre o inferior e o superior, calculando assim as suas previsões. O quarto gráfico interativo é um gráfico de previsão entre 2024 e 2026, e aqui ele fica evidenciado os limites entre os 80% de precisão e os 95% de precisão. Esses são os principais recursos que fizemos para o site, para a plataforma. E com essas opções de acessibilidade e com as instruções que deixamos, nós buscamos garantir que todos possam acessar as informações com facilidade. Obrigado por assistir.